Aí, então vamos ao Google Classroom. Teremos a seguinte atividade, né? Lista 2 de exercícios de função. Número 1. Responda numa prova 20 questões, cada uma valendo 5 pontos. Que nota vai tirar o aluno que acertar? Bom, antes da gente iniciar, né? Deixa eu recapitular aqui o que a gente está estudando, né? No Google Classroom aqui, ó, você pode acompanhar, a gente vai ter o seguinte, ó, o nosso início, né? Que é função, tá? Tá aqui, ó, função introdução, no dia 1º do 9. E aí nós temos um PDF aqui com o conceito de função, né? Quando há uma correspondência entre duas grandezas, geralmente representadas por x e y, de modo que, para cada valor de x, fica determinado um único valor de y. É como se a gente fosse montar um par ordenado, né? Para cada valor de x, a gente vai ter um valor de y. Dizemos que y é função de x. A gente viu escrito aqui, né? Essa notação. Eu comentei que essas grandezas, as grandezas que se correspondem, né? A gente viu durante as atividades, pode ser distância e tempo, né? Quantidade, preço, tá bom? E quando não vem escrito, geralmente a gente pode fazer o cálculo com x e y. A gente viu também a importância da lei de formação, né? É a fórmula utilizada para relacionar as grandezas. Então, cada probleminha que a gente fez na lista 1 trouxe para a gente uma lei de formação diferente. Então, é importante que o aluno saiba ler o probleminha, interpretar, né, montar a lei de formação para poder responder as perguntas, né? Outra dica legal é a gente sempre começar, né, o nosso conceito aqui da lei de formação com a unidade, né? Com 1, ok? Então, em uma rodovia, um carro mantém a velocidade constante de 90 km por hora. Bom, quando ele entrega para a gente aqui, né, essa velocidade relacionando as duas grandezas, distância e tempo, aí fica mais fácil, né? Esse 90 já vai direto para a nossa lei de formação, para a nossa fórmula. Caso ele não tenha dado essa informação, a gente poderia analisar a tabelinha, né? E começar sempre aqui pelo 1. Ó. 1 é a nossa base, né? Se em 1 hora ele percorreu 90, a gente consegue calcular 2, 3, né? A gente consegue calcular meia hora. Então, assim, o 1 é sempre o nosso ponto de partida. E aí a gente fez aqui, né, durante o conteúdo, respondemos algumas perguntas, sempre relacionando essas duas grandezas. Nesse primeiro exemplo, a gente viu distância e tempo, né? Na nossa primeira lista de exercícios, o que apareceu para a gente aqui? Ó? Só recapitular o que a gente viu, né? A gente teve um outro probleminha com distância e tempo, né? A gente teve que completar nossa tabela, a gente respondeu algumas perguntas importantes para o conceito, né? Que grandeza foi calculada em função da outra? A cada instante de tempo corresponde a uma única distância percorrida? A gente viu que sim, né? É uma característica da função, a gente só pode ter uma correspondência. Qual é a variável dependente, a escrita da lei de formação, tudo isso a gente fez durante o nosso exercício. Aí depois a gente viu um outro probleminha um pouquinho mais difícil, né? Que era o Gustavo, o representante comercial. Então, o salário dele tinha uma parte fixa, né? E uma parte variável. Então, a gente montou a nossa lei de formação, lembra? 1.200 mais 0,07, que é 7%, né? Que multiplica x. E depois a gente respondeu aqui, ó, né? A perguntinha, caso ele tenha vendido, né? 10 mil no mês, quanto ficou o salário dele. Depois partimos para o exercício ainda um pouquinho mais difícil, que foi o número 3. Né? Um fabricante vende parafusos por 80 centavos. Aí ele vem com outra informação, que não tem nada a ver com a venda, né? Que é o custo total. Então, a gente viu que o custo total nesse probleminha foi R$ 40, mais um custo, né, por parafuso de 30 centavos. Aí ele pede a nossa lei de formação do probleminha, a gente montou, né, custo aqui representado por y, então ficou y igual a
40 mais 0,30, que multiplica x, que representa a quantidade de parafusos. A gente já fez a correção, né? Só estou aqui recapitulando. A gente respondeu algumas perguntas, né? Qual é o custo de produção de um lote de 1.000 parafusos? A gente aplicou a nossa lei de formação, né? Que a gente montou. E depois ele pede, na letra C, uma outra informação. Ó, quanto o comerciante arrecada na venda, né? Bom, se na nossa lei de formação a gente fez o custo, agora a gente tem que fazer o cálculo da venda. E é a primeira frase aqui do nosso probleminha. O fabricante vende parafusos por 80 centavos cada um. Então, a gente multiplicou 1.000 vezes 80, né? E buscamos, então, o valor da venda. Até conversei com vocês durante a aula, a questão do valor da venda e do custo. A gente poderia ter calculado aqui o lucro também, né? Que é essa diferença. E agora a gente tem como uma atividade proposta a lista 2. Calma aí. Está um pouquinho fora de ordem aqui, deixa eu organizar. Só organizar aqui só um minutinho. Pronto, agora ficou legal. Então vamos lá. Vou dar uma lida aqui. Instruções. Copie no caderno e resolva. Envie uma foto da atividade feita. Bom, a gente já tem mantido esse padrão, né? O aluno faz a atividade, envia a foto, eu dou uma olhada para ver se está tudo certo. Depois isso vai contabilizar como ponto, né? Então é importante que vocês façam a atividade, tá bom? Então a gente tem o seguinte na lista 2, ó. Combinado é que vocês farão, né, essa atividade sozinhos, né? Eu não vou ficar dando dica durante o período da atividade. Mas eu vou dar uma lida aqui e tentar esclarecer o máximo possível, né? Vamos lá. Responda. Então a gente tem nosso primeiro probleminha. Numa prova de 20 questões, cada uma valendo 5 pontos, que nota vai tirar o aluno que acertar? Isso aqui é bem facinho, né? 11 questões, você vai analisar aí, vai responder, tá? 14 questões e X questões. Essas X questões está se referindo à nossa lei de formação, né? A lei de formação, lembra do conteúdo? Ela não trabalha com uma quantidade específica, né? Por isso a gente utiliza o X como incógnita, correto? Então aqui quando ele se refere a X questões, ele está pedindo para a gente montar nossa lei de formação, né? Aí tem que ler com calma, é bem facinho, não tem nada demais, né? Na número 2, o preço pago para tirar xerox numa papelaria é a função do número de cópias tiradas. Bom, esse probleminha é bem legal, né? Vamos lá, continuando. Vamos relacionar aqui as duas grandezas, só para a gente entender melhor, né? Ó, o preço pago para tirar xerox numa papelaria é a função do número de cópias. Então, quais são as duas grandezas envolvidas aqui? A gente vai ter o preço e a quantidade, tá bom? Sempre, né, nessa situação, de função, a gente tem as duas grandezas envolvidas, tá bom? No primeiro aqui, ó, a gente vai ter uma pontuação, correto? Né? Cada questão aqui está valendo 5 pontos e uma quantidade de questões acertadas, né? Beleza? Então, quantidade e pontos, né? É o peso de cada questão. Nessa segunda aqui, teremos, então, o preço, né? E a quantidade de cópias tiradas. Beleza, relacionamos aqui as duas grandezas. Vamos ver o que ele traz para a gente de informação. Até 10 cópias, paga-se 25 centavos cada um. Beleza, a primeira informação que a gente tem, né? A partir da 11ª, paga-se R$ 2,50 pelas 10 primeiras. Então, observa aqui que vai ser 25 centavos, né? Vezes 10 vai dar R$ 2,50. Então, a partir da 11ª, ele paga normalmente as 10 primeiras e mais, olha aqui, ó, eu li tudo isso aqui com vocês, ó, essas dicas durante a atividade anterior, né? Agora eu quero ver se vocês conseguem fazer sozinhos, né? E mais 20 centavos para cada cópia excedente. Então, a partir da 10ª, né? Da 11ª em diante, acontece um desconto aqui, né? Fica mais barato a cópia, correto? Então, você vai analisar. Vamos ver o que ele está pedindo aqui, ó.
quanto uma pessoa vai pagar para tirar 5 cópias? E 20 cópias. Então, você vai montar aqui direitinho, né? Se uma pessoa tirar 50 cópias, quanto pagará em média por cópia? Legal, né? Então, aqui, ó, vamos entender. A gente pode resolver essa primeira questão aqui, ó. Quanto uma pessoa vai pagar para tirar 5 cópias, tá bom? Você pode resolver direto, né? 20 cópias, a gente já pode montar uma lei de formação. Mas a gente tem duas informações importantes. A gente tem uma parte fixa, né, até 10, e da 11ª em diante a gente já tem um valor diferente. Você pode montar uma lei de formação, aplicar, tá bom? Fazer o cálculo. Agora, na letra B, vamos ler com calma aqui, ó. Se uma pessoa tirar 50 cópias, então você tem que considerar isso aqui, ó, as 10 primeiras, correto? E também essa condição do desconto, né, da 11ª em diante. Só que ele está perguntando o seguinte, ó, quanto pagará em média por cópia? O que é uma média? A gente já aprendeu isso, né? A média é o total, né, que ele vai estar, o total do preço, correto? Dividido pelo total da quantidade de cópias. E aí você vai ter um preço médio, né, por cada cópia. Por que é importante essa... Por que o autor trouxe, né, essa questão da média? Ele trouxe porque há uma variação de preço em relação a uma determinada quantidade, né? A gente vai calcular 50, que é o total, mas a gente sabe que até 10 a gente tem um preço e da 11ª a gente tem um outro, 11ª em diante a gente tem um outro preço. Então, como há dois preços aqui envolvidos, né, no nosso cálculo, no final ele pede uma média, que seria um preço comum, né, para cada cópia. Correto? Então, mais uma vez aqui na dica, né? Anota aí. É importante, então, a gente pegar o preço total, né? A gente vai calcular e depois dividir pelo total de cópias. Nesse caso aqui, né? Vão ser 50 cópias. E aí a gente vai achar o preço médio. Depois eu vou comentar sobre isso lá na correção. Muito interessante, né? Esse probleminha é legal. E aí, mais uma vez, o do carro, né? Bem facinho, tá bom? Um carro está viajando a 100 km por hora, vamos considerar uma velocidade constante, tá? Que distância ele percorrerá em 2 horas? Se y representa o número de quilômetros que ele percorre em x horas, ele está pedindo aqui para a gente montar qual é a lei de formação para calcular y. Então, bem tranquilo, né? Primeiro ele pede para calcular aqui, depois ele pede a lei de formação. Se você quiser montar primeiro a lei de formação, na letra B, e depois fazer a letra A, também é legal, tá? A gente já vai ser a terceira atividade bem parecida, né? Então é bem fácil. E na letra C, que distância ele percorre em 90 minutos? Cuidado com a unidade de medida, né? Aqui ele está dizendo que é quilômetros por hora, e aqui ele pergunta em minutos. Então a gente vai ter que transformar minutos em horas, tá? Tem que fazer a mudança de unidade de medida. Não pode esquecer desse detalhe, correto? Então tá aí a nossa lista 2. Deixa eu abrir aqui para vocês, para ver quem tem dúvidas, né?